Aí, enfim, você chegou para mais um play no nosso encontro aqui. Agora você já sabe, né? Lá fora você pode esquecer. Agora é você, é a sua vida, é o seu bem-estar, é o seu entretenimento, é a sua saúde, tá? Agora é você podcast, esse podcast feito para que você viva como você merece. Agora tem uma coisa, se você estiver assistindo a gente, não estiver inscrito, não tiver ativado o sininho, por favor, faça isso agora. Sabe por quê? Porque você está tendo muita sorte. O YouTube não costuma entregar conteúdos para quem não está inscrito nos canais. E aqui no Agora é você tem conteúdos que só aqui você vai encontrar, conteúdos valiosos. Tá legal? Então se inscreva, ative o sininho para não perder mais assuntos como esse de hoje. Nós vamos falar sobre os desconfortos, né? Que são sinais da alma que a gente não pode ignorar. Por quê? Você sabe o que é um desconforto? Você sabe por que você não pode ignorar? Com certeza você não tem um. Você tem vários desconfortos. Bom, e para isso o papo meu aqui de hoje, o papo nosso vai ser com ela que é psicanalista, é também terapeuta comportamental e integrativa. Ela é professora de medicina chinesa e desenvolvimento humano também, viu? É estudiosa nas conexões entre as emoções, o corpo e o comportamento humano. E ainda ela é especialista em auriculoterapia, tá legal? E olha, tem mais um maremoto de coisas aqui, mas a gente só tem 1 hora de programa, então eu vou parar o currículo para dizer que está aqui comigo a minha querida Patrícia. Fala, meu amor, tudo bem? Patrícia Colotti, viu? Priscila Colotti. Priscila Colotti, viu? Peraí, Paula? Paula Colotti, viu? A Ana Paula. Letícia. Pode ser todo mundo. Bom, vai fazendo bolão qual é o nome dela e eu vou de Priscila. Eu vou de Priscila. Ela falou, brinca com o meu nome na abertura. Eu falei, brinco, é pra descontrair, gente. É pra dar risada, gente. A gente fica muito tenso aqui no começo, isso é bom pra se distrair. É muito tímida. Ela falou, Pardini, zoa eu na abertura. Eu falei, então tá bom. Eu falei, na como abertura, é que você vai me descontrair? Agora eu descobri. Na abertura, no encerramento e também no durante, tá legal? Não. Querida, muito bem-vinda aqui. Muito legal ter você aqui, viu? Eu agradeço muito que você tenha aberto esse convite pra mim. Acredito que todos nós precisamos de um momento desse, de parar, se olhar, se ver, se conectar. E nem sempre a gente tem um conteúdo tão importante. Uhum. E eu espero que vocês hoje possam aproveitar, porque é um encontro especial que vai conectar, que vai mexer aí bastante com as emoções e trazer bastante despertar. É isso aí, Amaralícia. E eu agradeço muito, porque acredito que esse tipo de conteúdo que você aborda realmente é diferenciado e faz a gente parar por um minuto e sentir, perceber. Que bom, muito obrigado, fico lisonjeado. Muito bom, viu? Parabéns. Obrigado. Agora vamos lá, começando pelo começo, como eu sempre digo aqui, para situar quem está ali nos assistindo, né? O que é exatamente, o que nós podemos entender como desconforto? Que tipo de sensação é essa, Priscila? Falar do desconforto a gente pensar assim que o desconforto ele tá no nosso dia a dia. Só que é muito difícil a gente perceber. A gente leva a vida assim como eu tô irritada, eu tô angustiada, eu tô preocupada, e a gente pensa que isso é uma coisa rotineira comum e que tá tudo certo fazer dessa forma. E o desconforto ele é sentido através do seu comportamento, só que a gente não é ensinado a perceber o comportamento. Então, por isso que a gente entra nessa rotina de hábitos que nem sempre são bons para nós. Eu não sei se com vocês também é assim, mas a gente vive numa rotina desenfreada, sem saber muito bem como se olhar, se perceber. E é muito difícil mesmo. A gente não aprende esse tipo de coisa desde o berço até o momento atual. Então, esses desconfortos, eles são muito camuflados pelos mecanismos de defesa do inconsciente, por situações que, assim, sempre que você sentir um desconforto, a gente precisa pensar assim, você vai fazer o quê? Você vai fugir dele. Porque você não sabe lidar, e você não sabe lidar desde a infância, não é de agora. Então, ele vem somatizando desde o princípio da sua existência. Então, a gente tem que pensar como que a gente vai perceber isso no dia a dia. Mas, assim, como é que ele se instala na gente, o desconforto? De onde ele vem? O que origina ele? Isso começa desde as nossas experiências. O desconforto, eu poderia dizer para você que é um conjunto de experiências que a gente vive desde a nossa infância. Da gestação à primeira infância é o primeiro período onde a gente tem a maior manifestação dessas sensações.
E isso vai acontecendo de acordo com o que a gente vai vivendo no dia a dia. Então, eu poderia dizer para você que a psicossomática, ela é uma ótima ferramenta para que a gente tenha os gatilhos certos para chegar na causa raiz, que é esse trauma, um choque, um comportamento que foi instalado. Então a psicossomática, ela mostra o quê? A soma de várias emoções que em algum momento ela manifesta no corpo através de doença, de comportamento. De repente agora você entrou numa fase onde você é mais agitado, mais preocupado. Isso não é comum, não é para ser assim. Só que a gente traz isso para uma adaptação para o cotidiano de que é assim, todo mundo é assim. Então, Não foi nada, imagina. Não foi lá nada. na nossa infância, eu poderia te traduzir assim, que as nossas experiências, elas começam com o pai e com a mãe, né? Desde a gestação Sim. até... então, ela começa nessa fase. Os instalos, né, que a gente vai tendo, eles começam assim, a gente vendo como é que a mãe fala, como é que o pai se comporta, e a tratativa deles conosco, como eles vão nos tratar, como que eles vão nos receber. Então, isso todo dia, pensa numa rotina, todo dia aquele comportamento. Eu posso te exemplificar assim, ó. A gente tem 2 universos, o da mãe e o da criança. Tá. Então, a mãe, ela tem uma demanda, ela tá lá fazendo a comida, ela tem uma casa para limpar, ela tem um trabalho fora, às vezes ela tem marido, às vezes não, e ela tem, sei lá, 3 filhos que ela precisa cuidar. Vamos ver se você se identifica aí. E ela precisa cuidar e assim, vamos supor, cada um come uma comida, é muita coisa. Tá. Então, pensa assim, ó, um cenário onde existe essa mãe. Então, ela tem toda essa demanda, tá? Então, esse é um cenário. O outro cenário, e ainda coloca assim, ó, que de repente, essa mãe, ela tá preocupada, ela tem também suas angústias, suas preocupações, seus desafios, seus traumas. E aí a gente tem um outro cenário que é uma criança. A criança, o que ela tá vivendo? Agora vai para o universo da criança, pensa como criança. Pensa numa criança de 2 a 7 anos, só para ter uma ideia. Qual que é a preocupação dela? Experienciar, viver, crescer, aprender. Então ela tem um universo assim de receber e manifestar e compreender, tentar entender, né? E aí, de repente, vamos supor que essa mãe tá fazendo um bolo lá na cozinha e essa criança tá brincando. E a criança que vive a criança na fase do 0 aos 7 anos, ela tá em onda teta, que é a onda da criação. Então pensou, ela acredita, ela manifesta. Por isso que é o mundo lúdico. Aí o que ela faz? Ela tem uma grande ideia de chegar lá e falar assim, minha mãe tá fazendo bolo. Que tal se eu colocar sabão em pó na massa de bolo? Porque minha mãe elogia. Nossa, quantas vezes eu fiz isso? Sal de fruta no café, sal de fruta no saleiro. Você fez mesmo? Opa, quando era office boy, eu parava no centro da cidade, pegava o saleiro, abaixava assim embaixo do balcão, punha sal de fruta, depois só via pro cara pôr no café, o café... Maravilhoso! Né? A mãe tava perto, a mãe via? Não, lá em casa eu aprontava coisas diferentes, escondia farinha, você colocava o sal no pote do açúcar. Fazia variava um pouquinho, né, pra não ser pego. Mas segue aí pra não distrair seu raciocínio, vai lá. E aí a mãe tá lá fazendo bolo tal, e a criança vai lá e quer tem uma grande aprontar, ideia, né? Ela quer fazer isso. Porque qual que é a ideia dela? Minha mãe gosta desse cheiro, né? Então eu vou pegar e vou colocar que vai ficar mais cheiroso. Ideia de criança, lúdica. E ela chega lá, mamãe, quero colocar sabão na massa de bolo. Se é uma mãe que tá num dia bom, tranquila, vamos supor que realmente ela tá num dia positivo. Ela, no máximo, que ela vai chegar e vai falar assim, é um exemplo, tá? Tá. Ela vai chegar e vai falar assim, olha, sai daqui, imagina, de onde você tirou essa ideia, colocar sabão. E a criança, ela ainda não sabe o que é sabão, o que é massa de bolo. Você, que é adulto, quer que ela entenda que o sabão é só pra roupa, né? Ela não entende nada disso. Pra ela, você elogiou, é cheiroso, ela quer te agradar. E aí ela vai lá e tenta colocar. Só que aí, a mãe entra em pânico, ela grita. A gente tá ilustrando um cenário. Tá. Se essa mãe, pra ficar melhor pra vocês entenderem, se essa mãe, ela cresceu num ambiente que ela foi pressionada, cobrada, corrigida, incentivada a ser perfeccionista, sempre tudo bonitinho, o que ela vai fazer? Ela vai chegar pra essa criança explodida. Vai reprimir totalmente, né? Ela vai reprimir. Então, assim, você falou assim, como que surge um desconforto? Então, assim, pensa como uma criança que tá com sabão em pó. Tá. Não sei nem de onde a gente tira esses exemplos, né? Um sabão em pó na mão.
você teve uma ideia, você quer manifestar ela e você acha que está agradando. E nesse momento que você teve uma grande ideia criativa, a sua mãe vem e grita com você, fala que você está errado, que você às vezes é doido, que você não deveria fazer isso. Então, a criança, pensa como criança agora, como é que ela vai sentir isso? Aquilo gerou um desconforto. Agora vamos supor que isso vira um padrão. A criança é criativa, ela quer explorar, ela continua, e a mãe reprime, continua, a mãe reprime. Aí, 14, 15 anos, ela entra na fase da adolescência, 18 vai começar a trabalhar, só uma ideia, né? E aí ela vai começar a representar toda essa infância nessa vida adulta. Então, assim, isso é muito extenso, né, Pardini? A gente... Tô tentando pegar um exemplo para ver se as pessoas começam a entender que parar para ver o desconforto é a melhor coisa que a gente pode fazer na vida. Porque a gente tem uma tendência comportamental, emocional, neurológica, né, que a neurociência explica bem isso, que a gente tem uma tendência a não entrar nesse assunto. Tudo que é desconfortável, a gente tenta se confortar. Né, que é aquela ideia de... Ou fugir, né? Exatamente. Agora, deixa eu perguntar. Diga. Eu preciso te interromper, porque a pessoa... Por favor. Que está, desculpe, ali nos assistindo, pode estar com a mesma dúvida. Existem dois tipos de desconforto. Por exemplo, o exemplo que você deu, eu acho que traz um exemplo claro de algo que vai ficar inconsciente, mas gravado. Tipo quando a gente estuda sobre crenças, né? Isso. Que fica incutido na... Vai entrar como crença limitante. Isso, né? Crença limitante. Também é assim com o desconforto. Por exemplo, existe o desconforto, aquela coisa que você sabe que está te incomodando, que você não quer, que você quer fugir, mas também existe o desconforto inconsciente, então, que vai reger os teus impulsos, o teu comportamento diante de determinadas situações, é isso? Os dois casos? Nos dois casos. Você pode ter um desconforto assim, vamos colocar, começa agora um desconforto novo. Como que vocês vão prestar... Presta atenção, vê onde você se encontra. A gente começa assim, do nada eu comecei a ficar bagunceira. Tá. Eu era super organizada, tinha tudo sob controle ali, né? Minhas coisinhas, isso é uma arrumação de casa, de trabalho, de rotina. De repente, eu começo a ter um comportamento de bagunçada, desorganizada, não consigo deixar as coisas arrumadas nem de gaveta das cuecas até a agenda do dia a dia. Tá. Então é um comportamento diferente e ele te gera desconforto, porque você sabe que não deveria estar fazendo isso, mas não consegue agir diferente e você começa a ficar todo dia incomodado e aquilo te pressiona também. Então, aí você tem que prestar atenção assim, é um desconforto que começou agora. Quando ele começou? Quando que você começou a ficar assim? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Só que mesmo que seja um desconforto recente, ele soma, psicossomático, ele soma com algo que foi implementado e apresentado na infância. Quer dizer que a gente pode somatizar algo que nos incomoda conscientemente com algo que já está aqui codificado no nosso subconsciente. A melhor chance que a gente tem, Pardini, é assim, vamos supor que eu conheci você e você me gerou um desconforto e eu não sei o que é. Se eu parar para prestar atenção agora, aí eu vou lembrar assim, esse tipo de comportamento que ele tem, por exemplo, você foi muito bravo comigo. Aí esse tipo de comportamento me gerou um desconforto. Se agora eu viro pra você e falar assim, olha, eu gostaria que você falasse diferente comigo. Não gostei, não foi bom você falar assim comigo, eu não me senti à vontade. Aí você fala assim, nossa, não era nada com você. Falei assim com você, nem percebi. Ou você até fala mesmo, às vezes ele vai falar, não gostei de você me irritou também. Se a gente tem esse diálogo, ninguém soma nada. Entende? A gente não continua somatizando, a gente para o processo para viver uma vida mais livre, mais tranquila. Você quer dizer que quando a gente consegue colocar aquele momento de incômodo para fora, a gente não transporta? Não. Não acumula? Não. Que fantástico. Agora me diz quantas das vezes a gente tem coragem de falar o que está sentindo, pensando um pro outro. Sobretudo no trabalho, né? Sobretudo no trabalho. Agora, ensina aqui a quem está nos assistindo uma coisa interessante. Como é que você pode identificar um desconforto? Por favor. Gente, é assim. Vocês vão tratar isso como uma coisa corriqueira, e não é, tá? O desconforto, ele mostra uma ferida na alma, ele mostra uma ferida que está aberta, somando com outras, ou às vezes são várias, tá? Então é muito importante vocês respirarem fundo agora, abrir um pouquinho a mente para se permitir sentir. Não importa se você vai achar certo ou errado. Só se permita ouvir e sentir, ver o que isso faz em você. Quando você percebe, por exemplo, uma pessoa que te incomoda constantemente, sempre que você fala com ela, por exemplo, você treme, você se irrita,
ela faz você duvidar de você mesmo. Só aquela pessoa. Então, o que você vai fazer? Você vai prestar atenção no comportamento que ela tem. Sempre que eu falo com a pessoa X, eu sinto isso, isso e isso. Só com ela? Principalmente com ela. Então, ela é o teu ponto gatilho. Agora, tira ela da sua frente, tira essa pessoa. E começa a pensar agora sobre as sensações que ela te traz. Angústia, tristeza e eu duvido de mim mesma. Porque toda vez que essa pessoa fala comigo, eu começo a pensar se eu sou capaz mesmo, se aquilo é bom, se o que eu tô fazendo tá certo. Então eu duvido de mim. Então mexe com a minha autoestima, com a minha autoconfiança, certo? Então, aí a hora que você identificou... Isso, gente, isso que eu tô falando já é uma análise bem profunda, né? Já é uma coisa assim que você vai identificar muita coisa. Parece simples, mas na hora que você coloca essas coisas no papel, ou você se identifica... Aí, daí por diante, você já tem um caminho do que pode ser a crença, onde começou. Você pode fazer uma pergunta assim: quem era parecido com ele, com ela? Quem fazia... quem me gerava esse desconforto na vida antes dessa pessoa? Isso sem terapeuta. Então, você consegue começar, sabe, se aliviar. Você quer, então, mas quando você fala assim, quem que fazia isso comigo? Então vai ter sempre alguém numa causa anterior, necessariamente? Sempre. É isso? Tem alguém que te apresenta uma sensação. E aquela sensação de incômodo se repete. Sim. Quando alguém se identifica de alguma maneira com aquele alguém do passado que te implantou isso daí. Essa ideia, esse desconforto. A gente na infância, sabe esse cenário que eu coloquei pra você, da criança que quer jogar sabão em pó? Sim. Ela tem um ideal, ela tem um desejo pra manifestar. A mãe também. O ideal da mãe é fazer um bolo. E ainda dá conta de todo aquele cenário que a gente ilustrou. O da criança, naquele segundo que ela vive no momento presente, é só colocar sabão porque ela achou que aquilo podia agradar a mãe. Ou era uma ideia muito boa. Então a gente começa a ser cortado na criatividade. Eu sou um adulto que não sou criativo. Né? Isso é outro desconforto. Eu vejo ele ser super criativo. Nossa, quantas ideias. E eu olho pra mim automaticamente e penso, e eu não consigo criar nada. Outro desconforto. Você tá vendo como isso passa pela nossa vida de forma muito sorrateira? Mas quando você diz pra você mesma, eu não consigo criar nada, você acha que isso está necessariamente associado na infância, alguém ter te dito, você é incapaz, você nunca vai conseguir criar nada, você nunca vai fazer nada diferente? Ou não? Pode ser uma sensação isolada nesse caso? Ela pode ser uma sensação isolada do inconsciente coletivo. Tá. De repente você é super autoconfiança, sempre tá tudo bem com o seu emocional. Você atingiu um equilíbrio emocional na vida. E de repente aqui na tua frente eu me senti insegura, não sinto que eu consigo ser tão criativa. Aí de repente eu tô entrando numa autocobrança desnecessária, sabe? De comparação momentânea. Então precisa ter esse discernimento, né? De repente foi só com você, só agora e passou. Então aquilo serviu só para um alerta, para eu de repente perceber que eu tô querendo me comparar a você, tô querendo competir com você. Então se eu trabalhar sempre o outro como uma ideia de que você traz... A vida é maravilhosa, ela traz todo dia uma oportunidade de crescimento e autoconhecimento. Que é o que você traz aqui no programa. Muito obrigado. Todo dia ela traz pra gente. São pessoas que cruzam seu caminho sempre pra te espelhar. Porque é muito difícil eu olhar e falar assim, sou arrogante, sou prepotente, sou vingativa, rancorosa, né? Aí eu olho pra você, trabalho com você. Eu falo, gente, mas ele é muito chato, ele é isso, ele é aquilo, né? Então assim, é que a gente não sabe olhar pra isso, né? A gente tá sempre com aquele olhar pra fora, né? E se a gente lembrar o que é energia, o que é manifestação, a gente vai lembrar que tudo que a gente sente, pensa e faz aqui fora, né, vem daqui de dentro. Então, é esse conteúdo que a gente traz de crenças, padrões, que a sua alma espelha para fora, né? Agora, quando você diz assim, pô, o cara é tão criativo, o cara faz isso, faz aquilo, vamos dizer, uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto. Certo. De repente, como é que você sai disso? E como é que você se supera? Como é que você tira isso da cabeça? Como é que acontece? Porque você tem que se livrar desse daí. Tem. Então você vai carregar isso. Tem. E você, pelo que você falou, você vai repetir com cada vez que você cruzar com uma pessoa que você considera criativa, você vai se jogar incapaz. Então você tem que sair fora. Como é que você pula esse muro? Exatamente. E joga no lixo? Primeiro você precisa identificar o padrão, analisar
e transformar. São 3 etapas. Né? Então, você primeiro precisa fazer esse papel aí de cansei de me comparar com os outros e não sair do lugar. Tá. Como eu faço para ser criativo? Uhum. Então, aí eu vou buscar formas. Aí, de repente, já identifiquei e analisei. Aí eu tô fazendo de tudo para ser criativo e não sai. Por quê? Porque tem uma barreira realmente, precisa tirar ela da frente. E isso normalmente a gente consegue em terapia, né? Consegue fazer isso de várias formas. Só não pode achar que cada vez que a gente se depara com uma identificação e uma análise, que vai dar tudo errado. Tá vendo? Eu tentei e não consegui. Às vezes acontece isso também. Mas né? você consegue sair sem recorrer a uma terapia? Olha, para você sair sem uma terapia, você tem que ter bastante foco e determinação dos seus hábitos, constância. Eu me identifiquei, eu tive consciência, tá? Então eu tava competindo e me comparando, parei. Uhum. Então o foco volta para mim, como eu faço. Então eu vou estudar sobre isso, eu vou me desafiar, eu vou começar de onde, eu vou fazer etapas, tá? E aí que entra a constância. Eu consegui criar isto, determinada situação, deu certo, você não para. Porque a tendência é que seu corpo, sua mente te traga de volta lá pra baixo, como um ímã te puxando, né? Uhum. Então você tem que se manter. Entendi. Então, sozinho seria assim. E às vezes a gente quebra assim, viu? Um padrão só com um novo comportamento. Muito interessante. Só que precisa só resistir, porque é que nem um elástico. Você vem pra cá, quanto mais força você faz pra sair, mais ele te puxa. Zona de conforto, mediocridade. Tá confortável aqui. Eu não preciso de muita energia para me mover. A neurociência explica isso pela ATP, né? Uhum. Então, eu não preciso. Então, aqui tá bom, tá confortável, tá tudo legal. Quando eu começo o movimento estático de sair daquele movimento parado... Quebra a inércia. Inércia, isso. Saiu da inércia, começou o movimento, eu preciso de energia. Energia. Quanto mais eu pendo pra cá, mais a tendência é trazer pra cá. Então, e aí que entra a constância. Eu preciso me manter, apesar de ser difícil, desafiador ou desanimador. Aí você sai. Só que é nesse processo que o povo para, viu? Entendi. É tipo academia, né? Exato. Foi o primeiro dia, cansou, o segundo você viu que você tá arrebentado, o terceiro você não quer ir mais. E você tem que lembrar que é lá pro quinto, sexto que você vai começar a se condicionar, né? É mais ou menos nessa vibe. Agora, e o desconforto emocional, Priscila? Tá dentro disso que você falou ou é uma outra etapa? Como é que é? Ele tá. Na verdade, todos estão bem interligados. O desconforto emocional, eu acredito que ele seja também físico. Por exemplo, se eu sinto angústia, onde eu sinto angústia? Angústia? O pessoal fala que é. Aqui no peito, Normalmente né? a gente simboliza que tem uma que angústia, um aperto no peito, né? Certo? Então, assim, esse emocional tá sempre muito ligado no físico. Uhum. Mas vamos supor que você só perceba as emoções triste, zangado, angustiado. As negativas, vai. As piores. Você pode perceber que tem sempre uma situação específica que chama mais atenção. Lembra o exemplo que eu dei da criança lá atrás? Vou voltar só um pouquinho. A criança não chega no dia seguinte na escola e fala assim para uma outra criança de 5 anos, senta aqui. A minha mãe ontem perdeu o discernimento e ela foi abusiva nas palavras, extremamente autoritária. Em vez de entender a minha emoção, a minha boa ideia com ela, né, minha intenção, ela me desprezou, menosprezou, me ofendeu. 5 anos? Às vezes nem adulto, né? Nem adulto. Criança é mais corajosa. É capaz de 5 anos, é capaz de dar certo, viu? Então, mas como é que fica registrado, então, esse desconforto? Através dos sentidos, né? Sim. A sensação. Por isso que o emocional, ele é mais inconsciente. Ele é quem faz a psicossomática, ele que manifesta no corpo, que tipo de rosto, as doenças, quando elas vêm, elas estão todas baseadas nesse emocional. Então, quando você presta atenção nessa emoção, e você vai entender esse desconforto que você fica carregando, é porque, na maioria das vezes, Pardini, é assim... O que é mais difícil numa terapia? Eu chego lá com toda essa elaboração. Eu acredito que quando eu tinha 6 anos, meu pai... Não. A gente chega lá falando do tempo, tava trânsito, né? É lógico, né?
Você que enrola o seu terapeuta contando do dia a dia. Sabia que se vocês aprenderem, pega essa dica, ó, se vocês aprenderem essa identificação, análise do comportamento, quando você chegar em terapia, você vai estar muito mais elaborado também para esse assunto. O terapeuta consegue te ajudar muito mais, né? Ele consegue te ajudar a chegar na causa mais rápido. O medo da causa é porque você vai sentir. Então pensa assim, as pessoas elas vivem arrastando uma dor e disfarçando elas nesse desconforto. Aí chega aqui eu agora e falo, vamos parar para sentir? Você quer sentir dor? Não, né? Ninguém quer. Quem quer parar para sentir dor? Vamos sentir esse teu desconforto um pouco mais intenso? Ninguém quer. Só que, gente, é assim, quando você para olhar esse desconforto, dói mesmo. Não vou mentir pra vocês, não. Dói. Só que é uma dor porque ela manifesta toda aquela soma que você teve. Parece que você vai passar horas, dias, uma vida sofrendo. Não vai. Confia em mim. Você não vai. Aquilo vai doer por alguns, às vezes, segundos. Que a psicanálise vai explicar isso, a psicologia, como cartaz, um momento de trazer... Eu não vou usar tantos termos técnicos, não sei se você quer, mas trazer, falar para recalque do recalcado, do inconsciente, ninguém vai entender, não sei, alguns vão, outros não. Então assim, o inconsciente ele vai trazer pra gente uma manifestação, você enxergou, não volta mais lá para trás, mas ele pode voltar numa outra intensidade, tentar disfarçar mais um pouquinho por mais um tempo. Entendi. É complicado, né? Não é não, eu acho que é inteligível isso, né? Agora, eu te pergunto uma outra coisa, já que você tocou em corpo aí. Como é que isso se manifesta no corpo? Como é que os desconfortos se manifestam? Porque assim, tudo que a gente... Todo sentimento, toda emoção, né? É uma forma de energia. Sim. Você está alterando os seus padrões. Então tudo você está depositando... o corpo é o teu para-raio. Ok? Assim, a grosso modo é isso que eu quero passar. O corpo é o para-raio. Se você está alegre, o corpo... Fica melhor, se você tá puto, o corpo fica de outra maneira, se você tá deprê, o corpo arrebenta. No desconforto, como é que responde? Porque tem uma resposta, né? Tem, o corpo ele vai responder conforme você tá entrando numa crença, conforme ela agora tá manifestando no período que você estiver vivendo. Então, de repente, você começa a ficar corcunda, você engorda, você emagrece... você tem, por exemplo, outras formas de vocês perceberem através de... Comecei a ficar muito perfeccionista. Eu vou achar só que eu tô... O contrário do outro exemplo, mais organizada. Mas não, de repente eu tô desenvolvendo toque. Né? De repente eu tô assim, eu tô aqui o tempo todo querendo... Então eu não consigo me desconcentrar disso. Então assim, nesse momento, eu nunca fui assim. Nesse momento, tá vindo uma memória. Então assim, tanto no que você tá fazendo aqui externo, quanto no corpo, o corpo começa a se moldar diante desse desconforto. Se você mantém ele, você pode ver, muda a aparência. Não sei se você já percebeu isso em pessoas ou em você mesmo. Sim, você tá com uma cara... Você tá com um semblante carregado hoje. O que houve, né? E às vezes a pessoa começa a não sair desse desconforto. Vocês podem ver, uma outra dica assim, essas coisas que ficam rondando, uma sombra, né? Dentro desses desconfortos, você pode ver que é muito sutil, é muito... Por exemplo, pais separados. Você tem que lidar com aquela pessoa durante 15 minutos e depois você não vai falar mais com aquela pessoa. Aquele desconforto passou. Será? Não, né? Toda vez que você fala 15 minutos, você tem aquele desconforto. E como é que isso acontece? Por exemplo, é diferente que nem... a gente vai entrar num programa ao vivo, dar um nervoso. É diferente, porque isso mexe muito, né, com as nossas emoções. Sim, claro. Mas você não faz isso toda hora, você não tá o tempo todo fazendo, é justificável, uma série de pressão. Agora, se eu fico nervosa com você aqui, no ponto de ônibus, quando o chefe entra. Então são todos sinais, todos são sinais de desconfortos que precisam ser vistos. Porque enquanto a gente está vivendo isso, Pardini, a gente não está vivendo a essência, a gente não está conseguindo se conectar com a nosso eu superior, manifestar o que a gente realmente veio fazer nessa vida. A gente está vivendo de crenças limitantes e traumas. Sejam eles em que níveis, em que estágio a pessoa tem adquirido. Isso é muito legal. Agora, pode evoluir um desconforto que a pessoa acumula ali, não resolve, e vem outro. Isso, somatizando ali para dentro, isso pode arrebentar, por exemplo, com o sistema nervoso da pessoa, pode arrebentar com
sistema motor da pessoa, ou mesmo, vamos dizer, chegar a um ponto de causar um AVC, de tanta coisa que você guarda, eu digo assim, mesmo que inconscientemente, porque você está condensando energia em você, negativa. Sim. Isso vai para algum lugar. Vai. Né? Não tem essa, eu sou de aço, não, bosta nenhuma, ninguém é de aço. Para algum lugar vai, que nem o cara que fala, eu trabalho de madrugada, não sinto nada, você não sente. Não sentir não quer dizer que não esteja tendo um problema, né? Tanto que existem várias doenças silenciosas, como o caso da hipertensão. Sim, e às vezes você vai descobrir quando você já está com órgãos lesados, né? Então, o desconforto, ele também é esse mal silencioso que ele pode se acumular e arrebentar, deflagrar em algum lugar? Eu posso te dizer que o desconforto, ele é seu melhor amigo. Uhum. E a gente deveria, todo mundo, buscar ajuda ou se autoanalisar para isso. Porque ele é quem faz do nada você tá diabético, sabe? Do nada eu tô hipertensa, tô com uma artéria entupida. Do nada eu tô com uma inflamação, uma cistite. Não é isso que é esse do nada. A gente sabe que o cérebro, ele é movido de sensações químicas. Uhum. Então você sentiu ali raiva, só para vocês, assim, um exemplo bem pequenininho. 5 minutos de estresse e raiva que você passa são menos 6 horas abaixa por 6 horas a sua imunidade. 5 minutinhos. Ou seja, se você está assistindo, agora eu vou evoluir para o meu meio aqui. Vai. Porque, com perdão da palavra, está uma bosta, né? Todo mundo em busca de audiência só põe lixo no ar. Então, com exceção dos programas de humor, pouquíssimos Sim. que tem. Então quer dizer que a gente está assistindo ali o Jornal Nacional, vamos evitar, né? Está assistindo o jornal qualquer de televisão, vamos evitar. Porque todo mundo hoje só está em cima de desgraça, acidente, pobreza, tragédia e notícia ruim, de dinheiro, de política, que a gente não quer saber mais de porra nenhuma disso aí. Quer dizer que assistir 5 minutos de telejornal, uma notícia ruim, inconscientemente você vai ter 6 horas com a imunidade mais baixa. Exato. Aí que entra o conforto e desconforto. O que você vai querer assistir? Coisa boa. É o que eu gostaria de ouvir todo mundo falar assim, isso. Boa, pô, eu mudo para um documentário. Eu desligo a TV e ouço música. Música clássica. Que eu amo música clássica. Isso daí que você está falando é uma mente desperta. Uhum. Porque sabe que tudo aquilo que ouve, que vê e que sente cria uma realidade. Obrigada, amada mestre. Gafanhoto agradece. Viu? Que elogio. E é isso. Se você. Aí o que você faz pro conforto? Eu tenho que pensar. Isso aí que ela falou, já nem entendi, já perdi as palavras. Que coisa complicada. Deixa eu ir ali no besterol. Não, você tem que se esforçar, porque isso daqui vai te trazer um prazer que você ainda nem alcançou na vida, que você... A gente acha que, assim, o funk, a bebida, tal... Ninguém tá falando pra não ouvir. Mas, que nem, se você me perguntar assim, você ouviria funk? Uhum. Isso é minha opinião. Cada um continua com a sua. Eu não ouviria e te explicaria de uma forma científica. Não por preconceito, por raiva, por crítica. Eu não ouço porque a frequência que esse tipo de música emite não faz bem pros meus chakras, pros meus órgãos. Eu vou fazer um pequeno parênteses aqui para dizer para vocês e para você também que eu estou para trazer aqui um professor que é o único do Brasil todo para a gente conversar sobre músicas binaurais. Incrível. Tá bom? É um maestro fantástico, ele vai vir de Jundiaí e exatamente o tema são músicas que curam. O que você pode ouvir para se sentir melhor na alma, na mente, no espírito? O que você pode ouvir para acalmar uma ansiedade, para baixar um estresse, uma sensação de medo, de insegurança? E eu vou trazer ele em breve aqui, esse professor. Tive que adiar porque ele sofreu um pequeno acidente, mas ele virá aqui. E música binaural, vocês vão ver que é uma coisa maravilhosa. E ela falando do funk agora, eu tive que fazer esse parêntese, porque com certeza ele vai tocar nesse assunto, como vai tocar no assunto da música clássica. Entendeu? Porque é uma questão de frequência. Se você está no ritmo, na ideia, eu quero me curar, você precisa buscar coisas que te ajudem. Então, alguma coisa que eu tô fazendo não tá funcionando. Então, eu preciso testar receita nova. E eu percebo que pessoas que não têm costume, por exemplo, de música clássica e essas bioneurais também, essas frequências, se incomodam. Porque realmente estão numa outra frequência. Precisa insistir.
Deixa ela tocando baixinho, começa ouvindo de pouquinho que se acostuma. Eu quero ouvir ele aqui, hein? Não, eu vou te mandar o link. Agora, tem jeito, por exemplo, de eu tenho um desconforto, você que está assistindo a gente, você tem um desconforto, e aí tem jeito dessa pessoa saber se o desconforto é causado por alguma coisa ali que é do meio que está impactando ela, ou se é um conforto que faz parte da história dela? Tem como a pessoa saber isso? Eu trago isso do passado ou tem algo me desagradando agora? Como o nosso cérebro, ele é mestre, campeão nos disfarces, né? Ele faz a gente o tempo todo... ele cria diálogos mentais. Não, isso aqui não deve ser nada, deve ser outra coisa. Né? Então a gente está sempre buscando fugir da nossa própria verdade porque é difícil encarar. Tá. Porque ela é muito... A gente... O que nós somos? Um caso interminável de... falta de explicação, de coerência que as pessoas não trazem pra gente. Então a gente só começa a criar uma série de bloqueios porque a gente não tem explicação. Então assim, como é que a gente vai fazendo pra olhar pra isso e identificar? É agora, é de lá. Tudo que você passa no hoje, passado, presente e futuro, existe? Não, é aqui, né? É aqui. Se a gente começar a lembrar uma história de infância, a gente não vai sentir? Sim. A gente vai rir ou vai chorar? Sim. Se a gente falar sobre bolo de chocolate, a gente não vai pensar agora instintivamente no bolo, no cheiro? Quanto mais falar, a gente vai sentir o cheiro do brigadeiro, do granulado em cima. Então, assim, a gente sabe que isso tudo é trazer de lá pra cá e de lá, daqui pra lá. Então, tudo que você sente aqui, sim, é tudo um pacotinho da criação da sua infância. Não dá pra fugir. Muito legal. Já que você falou de brigadeiro, eu vou aqui abrir um pouco o leque. Você que vai fazer uma reunião na sua empresa, um aniversário na sua casa, você vai fazer uma confraternização, pô, você não vai servir aqueles amendoim cheios de óleo, carregado de sal, né? Aquela castanha do Pará que ficou pendurado um mês lá no mercado e agora está em promoção que vence amanhã, não. Você vai fazer o seguinte, você vai servir para os seus convidados os produtos da Golden Prime. A Golden Prime tem produtos maravilhosos, minha cara Priscila, ela já está com água na boca. Tem amendoim confeitado, tem castanha do Pará, tem castanha de caju, tem aquele milho delicioso que você torrado, que você mata com uma cervejinha. Tá? Tem um mix também de grãos que é tudo de melhor, porque não tem contato humano, é tudo altamente esterilizado, tâmaras, desidratados, é toda essa linha a Golden Prime tem, e não tem gordura, porque são todos não fritos, mas sim torrados eletronicamente. Vale a pena você conferir, procura no Instagram, @GoldenPrimeOficial. Ou então você manda o WhatsApp lá e pede para sua festa, para o seu estabelecimento, vale muito a pena. 11 940 082 357. Agora eu volto aqui para minha amiga, eu vou complicar um pouquinho você agora aqui. Vamos lá. Ixi, Maria. Não, porque assim, qual é a diferença de ansiedade, angústia e aflição? Porque quando a gente fala de angústia, parece assim que a angústia gera ansiedade, ou a ansiedade gera angústia. E aí, eu mesmo não sei dizer para o público se angústia e aflição são a mesma coisa. Como é que se diferencia essa sensação na gente? Na forma que cada um sente, né? A gente sente, cada um sente de um jeitinho muito peculiar. É isso que me pega. Como é que eu vou saber? Eu falo, cara, eu tô tão angustiado, como é que eu vou saber o que você vai entender com angustiado? Aí que pega, porque a gente não sabe interpretar a emoção, né? Como a gente não foi ensinado, a gente vira um bolo de confusão. A gente não tem explicação lá, não tem agora também. A gente fica se virando. Então pensa assim, a ansiedade, ela tem um lado positivo, que ninguém fala. Tá. Então eu comecei a ficar ansiosa pra vir aqui. Então eu, de repente, vou fazer o quê? Vou me arrumar mais cedo, vou chegar mais cedo, vou me preparar mais, vou pensar, não vou dormir uma noite. É super saudável, é você se preparando em estado de alerta. Vocês viram como ela estava roncando aqui fora antes do programa? Foi isso, então. Fala aí, meu bem, desculpa. Verdade, achei que ela tinha vindo de moto. Não fui eu que tava nessa ansiedade, viu? É outra pessoa. É brincadeira, viu, não aconteceu nada disso aí. Aí... Você se arrumou toda, você... Então, porque você entra num estado de alerta. Tá. Isso é muito positivo. O que é ruim? Essa ansiedade ficar crônica, constante. É o mesmo exemplo. Eu fico ansiosa aqui e ali, qualquer coisinha... olha onde você encontra a ansiedade. Vou diferenciar ela foi da angústia, ansiedade e
e aflição. E aflição. Se você ficar sempre... uma cinta interligada na outra, tá? É uma corrente. Ok. Se você começa a ficar ansiosa o tempo todo, você vai perceber que você fica mais controladora, que você cobra mais as pessoas também, porque você quer que as coisas... O que a ansiedade ela tem de fundo emocional? Medo de que algo aconteça de novo, ou de que algo não saia do seu jeito, ou de que o que você acredita ser bom não aconteça. Então a pessoa está vivendo medo. Já complementa que se ela vive medo, ela não vive fé. E o medo desestrutura todo o ser humano. Isso é uma regra, não tem para onde a gente fugir. Então, aí começa a somática. Você vai de novo. Se você não freia assim que você identifica que está ficando mais ansiosa do que o comum, aquilo vai somatizando. Daqui a pouco você está gerando uma angústia, porque é impossível. Você vai fazer o que eu quero o tempo todo? Você vai estar sempre realizando as minhas vontades? Então eu quero que isso fique aqui. Você entrou aqui, mexeu aqui, acabou pra mim. Entendi. Né? Então assim, aí você começa a ficar angustiado diante de uma cobrança muito grande que vem através da ansiedade. Você só percebe a ansiedade, você não faz essa linha de raciocínio todo. Tá. A outra era o que? Angústia? Aflição. Isso. A aflição, ela vem como um sinal de alerta de algo que está ficando provavelmente mais crônico. Tem gente que começa assim, ó. Ela vai somar com traumas na infância. Ela vai pegar mais pesado. Eu tenho aflição que você me toque. Nossa, não encosta em mim. Não gosto que ninguém me toca, sabe? Isso já... Pode falar o que significa? O que você... Não, pode falar, por favor. Fico genérica? Não, pode falar, fica totalmente à vontade. Eu quero que quem está em casa aprenda o máximo, porque são coisas que a gente tem no dia a dia. Por exemplo, eu tenho uma aflição. A aflição, então, ela é um desconforto muito profundo, né? Uma coisa que incomoda demais, né? Mas segue aí. Então, você tem aflição que alguém te toque. Um exemplo. Tudo bem, você pode não gostar tanto de toque, um gosta mais, um gosta menos. Mas eu não suporto, tenho aflição que você me encoste. Isso pode ser um sinal, que a pessoa teve abuso na infância. Sabe aquela coisa que eu olho pra você, você sofreu isso? Não. Não que eu lembre. Claro que não lembra. Quem quer lembrar que, né, passou por um trauma assim, ou outros tão chocantes como? Ninguém quer. E o subconsciente esconde mesmo. Então, tem que parar pra olhar. Você acha que você quer lembrar que você apanhou do teu pai? A minha irmã me contou esses dias, lembrei agora, uns meses, ela chegou e falou assim, quando você tinha 14 anos, que já é uma idade que você lembra de quase tudo, né? Sim. 14 anos, a gente morava naquela casa assim, você enfrentou o pai e ele foi pra cima de você corria, ela conta a história dele, você corria atrás da máquina de lavar e pra ele não pegar você, ele tava te batendo. Isso é o que a minha irmã contou. Eu vou te dizer o que eu penso disso, que ela é doida. Na minha cabeça isso nunca aconteceu. Então, olha como o cérebro é capaz de camuflar uma coisa a gente pensa só que é na primeira infância, mas não é não. Entendi. Tá vendo pra onde vai o negócio? Não, é muito louco. Agora, e a angústia é essa sensação de incômodo, A angústia não é muito similar à aflição? É, né? Por exemplo, tudo isso, gente, soma com traumas, tá? Você pode perceber que a gente tá falando de uma coisa realmente mais puxadinha lá pro passado, mais delicada. Porque a gente não para olhar pra isso. Se você não parar aqui, né, pra olhar, pra ouvir nesse programa que te dá essa oportunidade, você acha que você vai parar um dia e vai falar, deixa eu prestar atenção nos meus desconfortos? Essa angústia, essa ansiedade que você tá sentindo, ela tem um nome, ela tem um endereço, ela tem um dia que começou, que gerou. A partir do momento que a gente olha e sente a dor, ela passa. Sabe o que é engraçado? Ninguém para fazer isso porque tem medo daquele conjunto que eu te falei, que vem com intensidade. Só que a partir do momento que você olhou, que você ressignificou, aquilo começa a aliviar. Então olha aqui como a gente é ignorante no sentido de não ter informação. A gente prefere arrastar do que parar, sentir, dói, incomoda e ressignifica, se liberta. Então, prestar atenção nessa sensação do dia a dia, aonde ela pega no corpo. Às vezes eu já senti isso, de começar a ficar angustiada e começar a travar pescoço. Então, eu ia te perguntar agora sobre os efeitos no corpo. Eu sei que é muito extenso isso, mas se você pudesse sintetizar ansiedade, angústia, aflição, como é que o nosso corpo responde a isso? Entendeu?
como é que, o que que eu pago no meu corpo por essas sensações? O que acontece? A ansiedade você vai ficar assim, você vai roer unha, você vai coçar cabelo, vai pegar toda hora no cabelo, sabe toquezinhos? Uhum. Toda hora mexer nas coisas, mais agitado. Você vai se perceber agitado, em resumo. Pode ter algum desfecho biológico também. A pessoa pode ter dor de estômago. Pode. Então, aí ela começa a ter uma gastrite, uma tosse, o intestino solta ou prende, aí depende de uma outra soma de comportamento. Tá. Mas estamos falando num geral. Tá, então ok. você vai perceber que o seu fisiológico ele começa a mudar. Então assim, todo dia você vai no banheiro uma vez por dia. Parou, ou então tá com diarreia. Então assim, ele mostra um sinal que alguma coisa tá diferente, porque é o seu emocional que gera química que corresponde ao comportamento. Tá. Então, alguma coisa mudou. Então, assim, por isso que eu te falei, não é do nada que você fica diabético, câncer. Mas isso vale para os 3 casos aí. Para os 3 casos. A grosso modo, a gente pode dizer, a pessoa pode responder dessa forma para angústias em série, aflição em série ou uma aflição muito profunda. Essas 3 coisas podem trazer efeitos no corpo. Não tem nenhuma que se limite só aqui à parte emocional, mental, sem emocional. consequência para o corpo. Eu coloco assim, em 4 estágios, tá? Espiritual, mental, emocional e físico. Tá. A gente presta atenção mais quando tá no físico e quando tá no emocional, né? Porque aí eu tô gritando, eu tô chorando muito, né? Então aí a gente presta mais atenção. Mas o mental e espiritual dificilmente a gente vê. Pode ser sim que você fique aqui só no estágio espiritual, ou seja, suas conexões, né? Onde elas estão, onde você se conecta. Pode ser na parte mental, que ainda não chegou no físico. Isso a medicina chinesa explica muito bem. Você fica ali mentalizando, pensando, você não percebe e não chega no físico. Aquilo tá dando um prejuízo mental, atrapalhando sua criatividade, sua concentração, seu sono. Então o máximo que você vai perceber no corpo é isso, uma irritabilidade, ainda fica, fica ainda mental, emocional, me dá um pouco de irritação. Eu percebo pouco no físico, ainda não é uma doença, não é uma dor no ombro. Tá. Né? Então ela fica oscilando. Você falou assim, se a angústia é a mesma coisa. É que a angústia, ela é uma soma, ela é uma outra manifestação. Ela é como se ela fosse, se fosse grau A, B e C, ela seria o C. Então ela já mostra que você está arrastando isso por muito tempo. Ah, ok. Então é como se o sintoma seria ansiedade e a causa está na angústia. Quando você chega na angústia, você percebe que você já está angustiado, aí da angústia a gente chega na causa da angústia. Entendi. 3 etapas. Muito legal. E assim como os desconfortos, a ansiedade, a angústia e a aflição, elas podem vir lá do passado? Elas podem estar instaladas na gente por causa de crenças, de broncas, de traumas, de sensações? Ou assim, angústia, aflição e ansiedade, elas são coisa daqui, desse momento, do que eu tenho medo, do que eu quero fazer, do que eu acho que não vai dar certo, por exemplo? Isso que eu vejo que nesse momento presente, eu não sei se vai dar certo, eu tenho medo. É normal ter um pouco de medo, é normal ter um pouco de ansiedade. A gente fala assim, que se você tiver 5, 6 estados de espíritos no mesmo dia, você está saudável, o seu cérebro. Eu fiquei triste um pouco hoje, ansiosa e feliz. Você está saudável. Mas eu fiquei um pouco triste. Está saudável. Você é um corpo... É um corpo emocional, né? A maior parte do tempo. E sim, o que você está vivendo aqui está sempre ligado à sua infância. A questão é que a gente não para entender de onde vem. Um dia na vida eu perguntei assim para mim, por que eu sou tão ansiosa? Aí eu fui lembrar que meu pai era uma pessoa extremamente agitada, ele não parava, ele tudo fazia assim que... A gente tava até quietinho assim, ele chegava, a gente começava a se agitar junto. Então quem será que me ensinou a ser assim? De onde eu vi? Eu tenho que ter um exemplo, né? Tem que vir uma referência de algum lugar. Você pegou um espelho, né? Um espelho. Então assim, aí eu cresço e eu não sei por que eu sou assim. E aí eu cobro meus filhos. Entende? Aí você não sabe, mas se você parar para entender o desconforto que você tem e o que você causa no outro, é só você parar e perguntar assim, por que eu sou assim? São perguntas que entram no seu subconsciente e destravam para te mostrar a verdade. Você só não enxerga a verdade porque muitas vezes você não faz pergunta correta. Então se você perguntar assim, por que eu sou assim? Por que eu cobro tanto essa pessoa? Por que eu grito com ele?
Se você começa a perguntar esse tipo de coisa, você percebe que há uma comporta aqui, né? Que se abre e ela vai começar a te trazer. Ela traz como uma imagem, que nem eu tô te dando exemplo. Agora lembrei que meu pai fazia isso, isso, isso. Então vai trazendo. E esse olhar vai tirando essa dor, esse peso do sofrimento. Entendi. Então assim, tem... Entendi. Agora, tem é possível, por exemplo, a pessoa superar, a pessoa sair da ansiedade, sair de uma crise de angústia, sair de uma crise de aflição ou definitivamente evitar essas sensações ruins? Se é possível, o que se pode fazer? É possível, gente. Vocês veem que ela chegou aqui, ela estava ansiosa, aflita e angustiada. Puxa vida, eu não sei. Tal. Olha como ela está nervosa, aflita e angustiada. Eu tenho esse poder. Vocês estão vendo? Olha, vocês perceberam? O riso dela é uma fuga, por isso que ela gargalha. Imagina, ela está super à vontade aqui. Isso é maravilhoso. Eu me sinto bem, porque ela estava realmente preocupada em oferecer o melhor para você que está aí do outro lado. Ela estava preocupada mesmo, né? Eu falei para ela, você vai relaxar, você vai ficar tudo bem. Aí, como é que você está, né? Ela chegou tudo isso aqui, angustiada, aflita e ansiosa. Mas como é que a gente faz para sair desses quadros? Assim? Mas tem cura para tudo isso, porque a ideia assim, é você ter coragem de se olhar, em primeiro lugar. De aprender a todo dia fazer isso, identificar, analisar. Não é pra você ficar neurótico com a vida, né? Sim, né? Não é essa a ideia. A gente tá falando dos desconfortos que você ignora. Que você acha que é normal, que é porque... A gente tem o costume de falar assim, é porque a vida é corrida, é porque ele me cobra, é porque ele me pressiona, porque eu tenho que pagar. Gente, respira. Respira e anota, então. Faz um exercício diferente, anota isso para você começar a identificar. Se a gente está falando que lá a resposta é, se a gente está lá na infância, aprendendo com um modelo que traz pra gente exemplos, a gente acredita e a gente copia e replica a vida inteira, é só parar, identificar e começar a transformar esse comportamento. Claro que não é tão fácil. Né? A partir do momento que eu identifiquei, se eu não souber o que fazer, procura um terapeuta. Sim. Procura alguém, não é amigo de boteco para trocar conversa. Né? Mas que seja até para desabafar e começar a se ouvir também é muito bom. Então, assim, a gente tem dois momentos. Um que você vai fazer sozinho, que você identifica e vai transformando. Outro que você vai buscar ajuda. Então, é só ver, parou, não consegue mais sozinho, encontra alguém qualificado para te ajudar. Né? Agora, se dá pra sair, claro que dá. Porque assim que eu ressignifico aquilo que causa esse sintoma, se você chegar pra mim assim, eu tenho diabetes, ansiedade, borderline, burnout, esquizofrenia, câncer, não me importa. Isso é tudo sintoma. Ou seja, é a ponta, é o começo, aliás, é o fim. É o fim do começo. Então, chegou no corpo físico que a gente começa, meu punho começou a doer. Não começou. A gente precisa se conscientizar que a doença no corpo físico é o último estágio da consciência daquilo que foi gerado em algum momento da vida. Então, se eu olho para isso, eu já não dramatizo e não potencializo também. Então, é um caminho investigativo, mas lembra, tudo que você trouxer como sensação e emoção na primeira fala é só sintoma. Existe alguém que fez algo com você que faz você acreditar que você é isto. Que você pode, que você não pode, que você é capaz, que você não é. Isso não é pra mim. Entende? Então, assim, a melhor forma da gente sair dessas angústias é parar, respirar, conversar consigo mesmo, fazer perguntas. É isso. Então, assim, sem ter que ter um terapeuta. Né? É ter coragem para se enxergar. Muito bom isso. Agora, eu preciso te perguntar sobre uma coisa que às vezes as pessoas... É uma forma de expressão, né? Eu não posso ver isso que me dá uma dor na alma. Eu tô com uma dor na alma. Então, assim, o que é a dor na alma? Existe a dor na alma ou não passa de uma forma de expressão mesmo? Era uma forma de expressão real, né? Eu diria que é uma forma de expressão, né? Não, porque eu estou pensando assim, quando a pessoa usa a expressão dor na alma, se podia ser uma coisa que está além da aflição e da angústia, entendeu? Ela está além da minha capacidade consciente de lidar com aquilo, a dor na alma. É uma dor de algo que ou você já identificou de um trauma. Então, foi aberto a caixa da Pandora. Então, aí nessa hora a gente sente aquela dor na alma, que é a dor que você encarou, que você teve coragem de encarar.
Então, a dor na alma, ela é positiva ou ela é negativa, se a gente for falar nesse sentido? Bom, se você teve coragem de encarar, é positiva. É positiva. Né? Então, assim, ela é ruim, é o desconforto. A dor na alma é o desconforto visto, enxergado, para poder ser trabalhado. E a dor emocional? Eu já ouvi isso de psicólogos, não, porque é um quadro de dor emocional. Fibromialgia, né? É. Então, o que é a dor emocional e como é que ela responde no corpo? Isso. Ela também vai responder como somática. Então, às vezes, você tá com uma tensão muscular. Uhum. Você já passou por um nervoso, assim, que você foi ficando bravo e foi tensionando os músculos? Você lembra disso? Não, eu não cheguei a esse ponto. Mas lembro de sentir esquentar tudo, né? Aqui, por exemplo, né? Então, sentir calor, falando de alguém, né? É calor de raiva, né? Sentir os músculos tensionando, o estômago aperta, falta de apetite. Voz fora do controle, né? Porque você passa a falar alto. Então, assim, vamos supor que o meu mecanismo de defesa seja muito bom e eu consiga... Você tá, assim, sabe aquela pessoa que você tá falando, você tá me manipulando, você tá me ofendendo, você tá me xingando e eu tô aqui assim? Então, eu não tô manifestando uma emoção, certo? Certo. Não a olho nu. Só que aqui dentro, de repente, tá explodindo uma gastrite. Eu tô com dor, eu tô com ânsia, enjoo, mas eu tô disfarçando. Então, o que seria melhor se a gente for colocar assim? Eu não sei se isso te dá uma curiosidade. O que seria melhor? A gente falar. Sim. Colocar pra fora, sempre. Se a gente, o que faz a gente somatizar é medo do conflito, do confronto, de chegar e falar assim, não gostei, quero pôr aqui, quero fazer isso, quero fazer aquilo. É a dificuldade de lidar com a opinião do outro, porque eu vou me expor, eu não sei o que você vai falar de mim, e aí eu não sei o que você vai trazer, e também vai ser desconforto. Lembra, a zona de conforto. Sim. Agora eu te pergunto, eu vou te perguntar uma coisa que talvez você que está assistindo conheça alguém assim, ou fique puto ou puta quando alguém se comporta assim, ou talvez você seja assim. Por exemplo, eu vim conversar com você. Eu tenho uma referência sua, que você não é uma pessoa muito dialogável, ou que você é uma pessoa... como é que se fala? Não concorda com as ideias, você começa a ficar irritada. Mas eu tenho que colocar para você uma situação que está acontecendo, que está envolvendo você ou a sua família, intolerante. Né? Se você chegar aqui para mim e começar, eu vou ficar assim, eu fico quieto. Eu não levanto sem você, a não ser que você ameaçar me bater. Diferente. Mas você está conversando, pode gritar, tal, e eu fico aqui cinicamente quieto. Eu estou olhando você falar, estou esperando o momento de eu falar ou de eu levantar e ir embora. Então, assim... E consigo ficar nesse quadro sem estar com vontade de te esmagar, de te reprimir, de te encher de porrada. Eu consigo ficar assim. Quando eu vejo, sabe, a pessoa está querendo me irritar, eu vou ficar calmo. Mas então, você consegue verdadeiramente ficar calmo ou é um cenário onde você está segurando as suas emoções? Não. Existem os dois casos, tá? Sim. Mas muitas vezes eu consigo ficar ouvindo a pessoa como se fosse um ruído. Aí eu falo, ok, tudo bem, você acabou, posso falar? Entendeu? Eu falo e o que eu tenho que falar e vou embora. Então, nesse caso, que eu me considero totalmente isento naquele momento, eu estou mesmo ou não? Essa é a questão. Como é que você sabe que você está isento? Quando você não sente. É o neutro. Tá. O que é o neutro? Alguém entra agora aqui gritando. Tá. A gente olha para a pessoa e fala... Tá tudo bem? A gente tá aqui gravando, a gente pode falar daqui a pouco. Tô te incomodando. E eu sinto assim, realmente, que não tem sentimento, não tem uma reação emocional. Eu me comuniquei, expressei, resolvi. A pessoa sai. Agora entra alguém gritando. Nossa, você não viu que a gente tá aqui? A gente entra em rapport muito rápido, em ressonância muito rápido. Isso se chama associação e dissociação, que é o que a gente tem que treinar. Então, assim, você tem uma demanda, você tem crença, você tem problema, você tem virtudes, como eu. Então, assim, como é que eu vou rapidamente deixar você me atingir e ficar irritada, brava, chateada com o que você tem que falar? Né? Então, isso é uma coisa que a gente também não treina. Se a gente treina isso, a gente vai parar de ficar o tempo todo levando para casa pacotinhos de insatisfações, né? E frustrações. Então, o que faz a diferença é você sentir neutro. Me irritou, eu posso até ficar quietinha aqui, mas eu tô fervendo. Você trouxe alguma informação que ressoa com as minhas experiências e não necessariamente você é o ruim da história, mas o que você fez
conecta com algo que eu preciso ver e não tô vendo. Nossa, é muito louco isso. É. Agora eu vou perguntar para ela uma coisa que pode, a princípio, parecer que não tem nada a ver. Mas veja, nós falamos aqui de somatizações, através da angústia, da ansiedade, da aflição, das dores emocionais, dos desconfortos, né? Dos traumas. E tudo pode se desvencilhar, pode se desfechar como uma doença. Então, a pessoa que... Existe uma teoria, inclusive, que diz que a pessoa que guarda muitas mágoas ou muitos rancores em silêncio é um grande candidato. Existe uma corrente médica e científica também, que é um grande candidato ao câncer, à autodestruição. Então, da mesma maneira, pode acontecer, como já falamos aqui, por um acidente vascular cerebral, qualquer coisa, você mudar os seus índices biológicos ou do sangue, né? E aí eu pergunto, ela faz auriculoterapia, então ela lida também com essa parte de, não é exatamente uma acupuntura, mas um dia a gente vai falar isso, porque ela usa sementes. Mas eu queria perguntar para você o caso de a pessoa somatizou, guardou tudo isso, de repente pela orelha da pessoa, você sabe, ela olhar na orelha e saber se a pessoa está para ter um AVC, um infarto, a pessoa é diabética, está para ter um pico, sabe, mesmo sem ser alguém que lida com hemodinâmica, com exame de sangue, é possível fazer isso? É. Eu vou te dizer que um paciente meu, há alguns anos atrás, eu falei para ele, eu vou com você, você tem alguém, mas você precisa ir para o hospital que eu acredito que você esteja tendo um AVC. Mas só de olhar assim, a orelha, você tem que olhar a fundo? Não, foi ver a orelha e o olho dele. Tá. Eu somei essas duas informações. E aí ele ficou meio assim, mas você cria um vínculo de confiança, e graças a Deus, porque ele teve realmente um AVC naquele dia, e ele ficou internado 1 mês, teve que fazer cirurgia. Então assim, tem muita gente que ironiza, vai pro lado mais sátiro do microsistema que é a orelha, mas não é. Ela é um mapa mesmo pro nosso inconsciente. Ela ajuda a gente, tudo isso que a gente falou aqui, eu posso trabalhar com você na linha comportamental, na terapia, com a psicanálise, ou nessa parte da auriculoterapia. Eu olho para um ponto na tua orelha, eu posso falar, você está diabético ou pré-diabético? Ou eu começo a falar para você assim, você tem dificuldade de focar no futuro, focar em fazer planejamentos, você busca investir na sua alegria genuinamente? Eu escolho a abordagem de acordo com o que você também apresenta, resistência, ser mais racional. Então a gente vai abordando conforme a gente pega essas características. Então a orelha, conforme a gente vê um ponto, um sinal, uma mancha, uma marca, o que a gente faz? A gente começa a interpretar e trazer para essa linha de comportamento. Porque se eu sei o que ele significa, se eu pego a sua orelha e vejo lá uma marquinha, que deu uma polêmica esses dias na minha página. Deu. Eu tô lá falando, essa marca aqui significa que você tá pré-diabético, essa aqui que você é cardiopata. E choveu o hater falando que é besteira e tal. E não é, gente. A gente pode fazer até uma saúde preventiva pra você. Se tá um sinal, você fala assim, poxa, Pri, mas eu fui no médico recentemente e meus exames estão ok. Ótimo, melhor ainda, a gente vai fazer então um tratamento preventivo. Quem é que quer ter diabetes? Você imagina que você chega lá e consegue ter então uma linha de tratamento para prevenir isso e não manifestar no corpo físico. Lembra que eu falei? Sim. Espiritual, mental, emocional e físico. Então se eu curar no mental e emocional, não é melhor ainda? Claro. Do que ter o trabalho de cuidar no corpo? Mas que tipo de sinal, se é que você pode falar pra gente? Que tipo de sinal você olha para avaliar se a pessoa é um pré-diabético ou se a pessoa é um pré-paciente de um AVC, quer dizer, tem algum problema vascular ou qualquer coisa nesse sentido? São marcas, como se a pessoa fala, a pessoa é velha, é nova, não tem nada a ver. Tá. Eu tenho paciente de 30 anos que tem a marca do cardiopata. Vai parecer como se fosse uma ruga, uma marca de expressão na orelha, por exemplo. Dentro aqui da parte da orelha? Será que vai pegar, não? Pega. Pegaria? Pega. Essa parte do lóbulo da orelha, a marca do pré-diabético ou diabético, por exemplo, ela começa aqui do lóbulo para dentro, ela vem daqui para fora. Do cardiopata, ela começa daqui para cá. É uma marca, é um vínculozinho que faz. Só que aí também tem as veias, se tem uma veia específica ali num ponto, e aquele ponto representa, por exemplo, seu fígado, a gente tem um mapa auricular que mostra tudo isso, tá, gente? E isso é uma ciência milenar há mais de 2.000 anos atrás. Então, assim, não é nada novo, nada
criado agora. E a gente começa a interpretar. Então, esse ponto que tem essa mancha, por exemplo, é o fígado. Aí eu vou perguntar, você sabe se tem alguma doença no fígado? De repente você fala assim, que eu saiba, não. Uhum. Ah, é uma pinta, é uma mancha, pode ser algo grave? Pode ser crônico. Físico, eu vou te falar, olha, seria legal você ir no médico, fazer seus exames, ver se tá com gordura no fígado, né? De repente você volta com os exames, não tem nada. Aí a gente vai tratar o quê? A parte toda emocional, comportamental e o significado disso. Então a gente vai onde a gente tá entrando? No desconforto. Tá. Você nem sabe que você tem um desconforto quando a gente começa a fazer essa leitura auricular. Você nem tem ideia. Aí eu começo a fazer pergunta, mas você se dá bem com a sua mãe? Não, eu não tenho raiva. O problema é quando a gente não tem também, porque se você sente a raiva, que é uma energia vital pra gente acordar, se movimentar, né? É uma energia. Não é aquela raiva que você fica gritando com todo mundo, né? É uma raiva é um impulso. Né? Rancor, né? Tá. E esse estudo que você falou é real mesmo. Isso, a ciência, graças a Deus, ela tá colocando cada vez mais isso em pauta, provando... Porque a prática integrativa, até então, ela parecia uma coisa ilusória, uma viagem, né? E não é, gente, isso é muito sério. É maravilhoso esse assunto. Você que chegou agora, por favor, retorna aqui no começo desse episódio com a Priscila Colletti. Veja quantas vezes eu errei o nome dela, ela dá risada porque foi de propósito para descontrair, mas continue assistindo, porque é um episódio imperdível. Aqui a finalidade desse podcast é fazer só assuntos que te fazem bem, levar só assuntos que te fazem bem. O de hoje está sendo espetacular. Pena que o tempo está acabando, mas eu não vou encerrar sem fazer duas perguntas. Eu sei que o assunto é extenso, eu vou pedir para você resumir. Claro. Primeiro, uma pessoa ali que está nos assistindo, está tendo uma sensação de desconforto de alguma maneira. Como é que ela sabe se realmente é apenas um desconforto ou é um sintoma ou um pré-sintoma de algo mais grave? Grave, você fala físico? Físico. Ela tá... Legal essa pergunta. Ela está começando disparou o coração. Vai ter uma taquicardia, ou vai sentir uma tontura, mas estou falando assim, antes ela está tendo uma sensação de desconforto ali, um mal-estar que ela não sabe de onde vem. Sim. Então como é que ela sabe se isso é apenas um desconforto ou se isso é um sintoma de algo mais grave? Eu sugiro assim, que você respire profundamente, mas assim, é profundo de... Tá? Não é? Respira profundamente, porque você vai acionar o seu sistema simpático parasimpático para poder regular, tá? O sistema cardiovascular. Uma outra dica que eu te dou é fazer assim, ó. Você vai não é bonito não, tá? Mas é funcional. Você faz assim, ó. Você respira bem fundo, subindo os ombros, assim, ó. Puxa ele aqui no pescoço, junta aqui. Solta a mandíbula toda descendo. Faz isso mesmo nervosa, mesmo nervoso, mesmo irritado, angustiado. Só faz. Mesmo que faça devagarzinho, vai fazendo. Até você conseguir fazer pelo menos três vezes completo. Tem que ser devagar. A mandíbula precisa descer devagar. Por quê? Aqui a gente tem o nervo vago, que passa bem aqui, ó, do ladinho da nossa mandíbula, e ele percorre esse nervo todo o centro do nosso corpo. Uhum. E assim que a gente faz essas respirações, esse exercício de soltar, vamos supor que você está até tendo aí um problema cardiovascular importante, você já vai ajudar. Vamos supor que você fez isso, então vamos para 2 cenários. Você fez isso e aí você fala, nossa, passou a sensação física, ótimo. Você vai ver que instintivamente vai vir algum pensamento, uma linha de raciocínio, um diálogo que vai explicar às vezes aquilo que você estava sentindo. Foi porque ele falou, foi porque eu olhei aquilo, vi a mensagem, é porque eu lembrei que amanhã eu tenho que fazer e já fiquei com medo de não cumprir. Você vai ver que vem a resposta. Então, foi o seu corpo reagindo a uma série de pensamentos que às vezes você não estava dando valor ou dando importância. Agora, se você viu que você ainda continua tendo o mal-estar, ele diminuiu, mas você sente que é bem físico, aí você já tem uma ideia, a cabeça tá tranquila, ou tá só com medo mesmo daquela sensação, você tem uma ideia que você deve procurar um profissional naquele momento, né? Porque confunde muito com síndrome do pânico, ataque do coração, né? Agora, uma última pergunta, se é que tem como fazer isso. Queria saber se tem como... psicológico ou fisicamente, a gente evitar um desconforto ou rapidamente eliminar esse desconforto. Então tá pintando desconforto aqui agora. Você já falou isso, de certa forma, aqui mais de uma vez, mas é porque eu quero frisar mesmo. Eu estou só perguntando de uma maneira diferente. Então, assim, a pessoa está tendo
alguma sensação de desconforto e tal, sem ser essa parte que eu falei agora. Tá. Uma sensação qualquer de desconforto. Como é que a pessoa... Existe uma maneira da gente evitar ter sensação de desconforto? E se tem uma maneira rápida de se livrar disso? É que normalmente ela acontece, por exemplo, toda vez que eu sou contrariada. Tá? Então, assim, ela só manifesta, é difícil você evitar. A forma de evitar é você fazer terapia, você se cuidar e você vai desbloqueando e desmembrando mesmo esses desconfortos, eles vão sumindo automaticamente. Quando você vê, você não tem, ou tá tem um pontual aqui, outro ali. Então, a melhor forma é realmente, assim, parar pra se olhar. Só que, então, assim, evitar ele seria tratamento mesmo, terapia, tá? Se olhar, se identificar, transformar comportamento. E aí você vai evitar futuros desconfortos. Quando acontece um conforto? Toda vez que eu ligo pro meu filho, ele não atende. Ok. Aí eu fico irritada, eu já começo a gritar, eu já sei a sequência que vai vir depois disto. Então, assim, você já percebeu que você faz assim? Para e começa a avaliar aquela pergunta, de onde vem, por que eu sou assim, pra que isto? Se eu identifiquei que é um exagero, então por que eu tô exagerando? Aí você começa a se libertar. Eu já fiz isso várias vezes. Eu já desengatilhei várias coisas só com esse exercício. Mas por que eu gritei? Por que eu tô falando isso? Não, então pera, eu me irritei já, tá? Então eu vou ali pro cantinho, vou respirar, vou pensar, depois eu volto. E uma das formas de evitar que eu ia te dizer é assim, conversa. Coloca pra fora a sua opinião. Tenha coragem de encarar um confronto, um conflito. Dizer o que você pensa. O outro é igualzinho você, só que com outro HD. Tá. Né? Então, assim, a gente... não tem você melhor ou pior. É que a gente precisa se acostumar com essa ideia, porque aí fica mais tranquilo, né? Tranquilo? Tranquilo foi a passagem do tempo aqui. Já batemos 1 hora, estouramos o nosso tempo. E peço desculpas aqui à direção, à produção, mas... Não dá para ficar sem esses assuntos maravilhosos com essa mulher, que é a Priscila Colletti, e que eu repito para você, ela é psicoterapeuta comportamental, ela é psicanalista, ela faz terapia, né, auriculoterapia, que é na orelha. E assim, se a pessoa que está ali, gentilmente nos acompanhando, quiser bater um papo com você, ou passar por você, por uma sessão de auriculoterapia, fazer uma análise com você, enfim. Queria pedir as suas redes sociais, tá? Você pode entrar no Instagram, no Priscila Colletti. Você pode entrar no Aurículo 360, que são 2 páginas que eu tenho no Instagram. O YouTube também é Priscila Colletti, então é só pegar e escrever, vocês vão ter esses 3 canais para mandar mensagem no direct, a gente se chama lá no WhatsApp e começa a conversar. Eu tenho mini cursos, eu tenho cursos gravados também online que vocês podem fazer, tem uma série de curso online é muito bom, agora pior que isso é que eu errei o nome, errei brincando no começo e errei sem querer agora no final, que meti um Priscila Colletti, né? E é Colote. Mas pior é quando me chamavam de culote, calote. Não dá, né? Isso aí tá legal. Então, aí eu não me importo. Quer dizer, quando você nasceu, o médico deu calote para sua mãe, então? Acho que deu. Deu um calote na sua mãe. Deu pro seu pai, né? Porque tirou da sua mãe. Mas vale a pena frisar, tá? Que o Priscila dela é com 2 L's. Isso. E o Colote também é com 2 L's. Ela tem 2 L's nos 2 números. Isso me cheira a numerologia. E ela... Então é @Priscila Colletti, com 2 L's no Priscila e 2 L's no Colote, tá? E no YouTube e no Instagram. Isso. E tem um Instagram também, @Aurículo360. Isso. É isso, né? É. Bom, você não vai sair daqui... Em meu nome aqui do Estúdio Rochas, para levar essa lembrancinha aqui para você, que lindo. na forma da nossa gratidão, que você deu uma aula aqui hoje, é uma xícara igual essa aí, que coisa tá bom? Linda. Adorei! Então, que legal! Para você lembrar sempre da gente lindo. aqui, como a gente nunca vai esquecer você, e com certeza o público também não, e com certeza futuramente você vai voltar aqui. Eu quero agradecer também o Cris Bassi, olha que fantástico essa xícara, né? Pedir para a produção passar o vídeo aí. Olha, para sua festa, para o seu evento, olha que coisa maravilhosa. Você põe teu logo, você pode pôr uma foto da pessoa, entendeu? Eles fazem xícaras, eles fazem bonés, eles fazem camisetas. É fantástico. Vai no Instagram, @Cris Bassi. @Cris Bassi, tudo junto com 2 S. E finalmente eu quero agradecer meu amigo Luciano. Olha que maravilhoso isso aqui, esse painel de LED que estamos estreando hoje aqui. Fantástico, tá? Vai no Instagram para ver os trabalhos que esses caras fazem. É @MTM, de Maria Tereza Maria, MTM Painéis em LED. Embaixo de cada palavra
No intervalo de cada uma você põe um underline. @MTM, underline painéis, underline em, underline LED. @MTM painéis em LED. Eles fazem esses trabalhos fantásticos aqui. Você pode colocar a sua fotografia para colocar no bar da tua casa. Você pode colocar foto de um cara ou de um lugar que ele gostou para dar de presente para ele. E é fantástico. Muito obrigado ao Luciano. Muito obrigado a você aí, né? Poxa vida, você que acompanhou a gente aqui até agora. Por favor, terminando o episódio, não custa nada. Põe o dedinho lá, se inscreve. Ativa o sininho. Você não vai querer perder episódios como esse mais, né? Recomende, vai lá na descrição do episódio, tem links fantásticos que eu não vou falar para não me estender aqui, mas tem coisas diferenciadas lá. E claro, muito obrigado a Priscila Colotti! Priscila Colotti! Certo? Agora foi tudo certo, hein? Maravilhoso! Com 2 L's nas 2 palavras e a gente volta no próximo episódio com você com certeza. Beijo, até lá. Valeu, Priscila. Obrigada. Até mais.